A primeira pergunta é a seguinte, sobre a questão do exílio. Rui, mas em 1917, Lenin também estava exilado, quando começou a Revolução Russa. Fale a respeito. Bom, em prol do esclarecimento coletivo, né? Bom, Lenin nunca abriu mão de nenhum cargo de deputado, nada, né? E todas as vezes que ele foi exilado, é porque ele não conseguia ficar fora da cadeia ou morto. Foi isso que aconteceu. Ele nunca abandonou a atividade política dele. Oi? Ele nunca abandonou a atividade política dele. A vida do Lenin é assim, ele foi militante, né, na universidade, foi preso, foi exilado na Sibéria. Durante todo esse tempo ele continuou, mesmo da Sibéria, né, organizando o Partido Social Democrata Alemão. Quando ele saiu da cadeia, ele foi para o estrangeiro porque ele era uma pessoa avisada. Qualquer coisa ele já era preso. E a direção do partido tomou a decisão de atuar de fora da Rússia porque era impossível atuar dentro da Rússia. A direção do Partido Social Democrata tinha sido desmantelada mais de uma vez. Então, primeiro foi uma decisão do partido, não foi dele. E segundo, ele não pegou, largou tudo e foi embora. Ele simplesmente modificou a atividade dele. Ele voltou em 1905, depois teve que ir embora de novo quando a repressão cresceu. Voltou em 1917. Em 1917, quando, né, a maior parte da direção do Partido Bolchevique foi presa, ele não foi para o exílio, ele se escondeu da repressão na Finlândia, que é um país bem próximo, né, e esperando a situação mudar para voltar. Não tem nada a ver com isso daqui. O Jean Willis, ele não está sendo exilado. Isso aí é pessoas que falaram. Ele está desistindo da luta que ele travou. É uma desistência. É uma capitulação. Tem nada a ver com Lenin. Não vamos invocar aí paralelos heróicos para justificar uma atitude que não tem justificativa, né? Só uma coisinha. Henrique, vamos contar 30 minutos, porque senão o nosso horário não vai dar para a programação de hoje. Para as perguntas. Pode falar? A desembargadora Marília Castro Neves sugeriu nas redes sociais que o deputado Jean Willis fosse executado. Isso não significa que o próprio Estado está dando aval a isso? Como é que é? Que o próprio Estado está dando... Não entendi o começo. A desembargadora... Marília Castro Neves sugeriu nas redes sociais que Jean Willis fosse executado, ou seja, ela está incentivando os seguidores dela a fazer esse tipo de coisa. Como ela é uma representante do Estado, isso não significa que o próprio Estado está sugerindo que isso seja feito? Precisa ver a atitude do Estado em relação a ela, mas sim, eu acho que podemos presumir com tranquilidade que o Estado está incentivando aí o ataque contra o Jean Willis. Mas, e aí, o que significa isso exatamente? Isso tem que ser denunciado, né? Teria que ser denunciado, exatamente. A cantora Zélia Duncan é uma personalidade importante. Ela disse que se fosse um país sério, se não fosse um estado de exceção, ela teria que perguntar. O que ela fez é uma coisa criminosa mesmo. Isso teria que ser denunciado. Jean Willis está ameaçado, então, sei lá, arruma um lugar
onde ele fica escondido, vai na Câmara com escolta e tal, não deixa ninguém saber onde ele está morando, esse tipo de coisa. Agora, falar, não aguento mais, estou indo embora, é uma capitulação. Não é exílio, nada. Ele não está obrigado a ir embora. Ele está indo embora de livre e espontânea vontade. Ele está sendo pressionado pela direita a ir embora. E ele está fazendo aquilo que a direita quer, através da pressão. Agora, é lógico, eu vi, por exemplo, uma das poucas pessoas que não elogiou o Jean Willis, que foi o Fernando Moraes, do nocaute. Ele falou, pô, falasse com a gente aqui, vamos arrumar um jeito. Ele também, na época da ditadura, estava ameaçado de morte e tal. Aí ele falou, bom, agora eu estou falando que o cidadão devia ficar aqui. Daí ele fica, leva um tiro na cabeça, vão falar que fui eu, né? Mas não tem nada a ver isso aí. Que ele tem que evitar de ser morto, é lógico, mas não precisa ir embora e largar o cargo de deputado. Eu considero condenável a atitude do Jean Willis, porque a fuga é uma vitória para a extrema-direita. Quando algo dá certo, se repete e se intensifica. Ou seja, o número de ameaças verbais e físicas vai aumentar exponencialmente. Se eles já perceberam que o pessoal entrega os pontos, né? Lógico. Rui, foi pedida a prisão do Beto Richa, né, do PSDB, ex-governador. O que significa isso, esse pedido? Isso daí é uma briga interna dentro da burguesia pelo controle do aparelho do Estado, né? Que é um sintoma da crise. A burguesia não consegue se unificar e está numa política de autoextermínio, aí um exterminando o outro. Mas um sinal que a gente deveria levar muito a sério da possibilidade de um golpe militar, né? Ou de um golpe de Estado que procurasse unificar o Estado, né? Eliminando do poder de maneira mais decidida as facções aí que não conseguem se entender. Rui, analisando o caso do Jean Willis, né, ele abandonou o cargo no início do ano. Poderia ser uma coisa programada antes das eleições para que o suplente dele, o Davi Miranda, já assumisse, já fosse combinado? Porque ele saiu do Brasil e anunciou que ele ia sair do cargo quando ele já estava fora. Parecia uma coisa que já estava sendo programada, mesmo ele tendo falado na entrevista que ele não pensou na hora que estava concorrendo, que só veio a cabeça depois que ele ganhou. Pode ser, mas e aí? O que altera isso aí? É possível, mas não altera nada, né? O cara tem individualista, ele já marca lá, se ele ganhar, sabendo que tem mais popularidade, deixar o outro lá. Não, mas aí ele foi menos individualista, né? Ele usou o nome dele para eleger um outro deputado do partido dele. Mas eu acho que não modifica muita coisa, não. Fala. Ciente da atual política fascista brasileira em oprimir o proletariado, esse acidente que ocorreu lá nas barragens de Brumadinho, a gente pode questionar se ela foi intencional, não foi um acidente? Para finalizar a entrega ao capital estrangeiro da Vale do Rio Doce? Para aprofundar a entrega? Não foi um acidente. Pode ser. Eu não vi nada a respeito, eu não vi nenhuma notícia de que há negociações e tal. Mas precisaria ver. É uma possibilidade, mas eu não vi nada nesse sentido. Isso acontece muito, né? Depredar a empresa para poder vender mais barato para o capital estrangeiro. É o livre mercado, né? É um mercado tão livre que é até criminoso, né? Rui,
sobre esse caso do Jean Willis, o Bolsonaro e o filho dele fizeram algumas publicações no Twitter com aviõezinhos, arminhas e coisa e tal, aquela comportamento típico da família Bolsonaro. Em oposição a isso, o Mourão veio com uma declaração super democrática, falando que o Jean Willis deveria ser protegido, que é um absurdo, é antidemocrática essa situação. O Mourão ele já está se organizando para tentar dar um golpe no Bolsonaro, ou pelo menos aparentar ser uma figura mais aprazível, mais organizada, mais razoável para a imprensa e para a burguesia? Eu acho que ele procura se apresentar como sendo uma pessoa diferente do Bolsonaro, mais razoável e tal. Logicamente que o objetivo disso só pode ser substituir o Bolsonaro numa crise, né? Se ele já está pensando, já planejou o golpe, ou ele vê o golpe como uma probabilidade muito grande no futuro, mais imediato, é difícil de saber, mas é evidente, né? Inclusive a demonstração de cinismo dele, esse negócio do Jean Willis, né? Ele também está feliz da vida e tal. E os bolsonaros, eles são uns grotescos, né? Você acha o presidente da República falar que está feliz que o deputado foi embora porque foi ameaçado de morte? O presidente da República, para ser mais normal, né, teria que ter a hipocrisia de falar, não, precisamos investigar isso, quem que ameaçou esse deputado de morte e tal. Ele não tem nem essa... O país entrou numa espiral de loucura mesmo, né? Fala. Ô Rui, eu acho que, evidentemente, não se faz política isolado, né? E nós, do PCO, os nossos aliados, acho que preferencial, é o PT, não a ala direita de Tarso Genro, etc., mas principalmente a base, etc. E aí o que acontece? Nas eleições do ano passado, o fato correto de nós termos não apoiado o Haddad fez com que muita gente se afastasse. Eu digo, por exemplo, a minha base, por exemplo, é o Facebook. Um monte de petista me bloqueou. A minha pergunta é o seguinte, isso que eu falei é verdadeiro? Se como operacionalizar essa aliança? Bom, eu acho que isso daí é um fenômeno minoritário, né? Dá para perceber que a ala direita do PT está insatisfeita conosco pelas críticas. Mas o que a gente pode fazer, né? Uma parte do pessoal mais esquerdista pode ter sido influenciado, porque apesar de que a ala direita do próprio partido deles não defende o Lula, e nós defendemos o Lula, essa ala direita não defendeu a Dilma e a gente defendeu a Dilma, eles ficaram confusos por causa da política eleitoral. Mas é uma coisa, também dá para perceber, pelo conjunto da coisa, que não seria difícil de mudar a opinião desse pessoal, né? Eu acho que a esmagadora maioria dos setores do PT de base que são de esquerda, que não são craqueiros eleitorais, que não estão atrás de cargo de deputado, assessor de deputado, etc. e tal, esse pessoal vê o PCO com bons olhos, o que é natural. Nós temos lutado aí de maneira totalmente desinteressada por uma série de questões democráticas que são fundamentais para eles também. Existe uma frente única, real, prática entre nós e eles. Por exemplo, no Réveillon de Curitiba, né, visivelmente nós fomos os que levamos mais gente naquele Réveillon. O militante do PT não pode deixar de perceber isso daí. Não é discurso do PCO, não é que eu venho aqui no sábado, né, diante de uma câmera, falando na internet, e falo, não, nós estamos apoiando o Lula. Nós estamos apoiando o Lula na prática. É uma coisa real, não é um discurso. Então eu acho que a nossa conduta, e principalmente o conjunto da coisa,
tende a convencer todo mundo. Não creio que esse problema aí seja um problema muito grave, e ali onde ele existe, nós vamos superar na luta prática. Porque se a pessoa quer lutar pela liberdade do Lula, quer lutar contra o Bolsonaro, quer lutar por uma série de reivindicações, ela vai perceber com facilidade que um dos partidos, se não o partido mais ativo nessas lutas todas, é o PCO. E se ela não vai se aproximar de quem luta, vai atrás da conversa de um malandro lá que criticou o PCO, porque não apoiou o Haddad, que no final da eleição foi desejar boa sorte ao Bolsonaro, então essa pessoa, na verdade, não quer lutar, né? Então aí não tem jeito, porque dentro do PT tem de tudo, é um partido muito grande, né? Ô Rui, sobre a questão da autodefesa, a questão tem surgido na imprensa, né, a vinculação da família Bolsonaro com os grupos paramilitares do Rio de Janeiro. E a gente vê que o estado do Rio de Janeiro é um local, provavelmente o estado brasileiro, onde a crise foi mais profunda, né? E aí a gente vê a própria intervenção militar e a acentuação desses grupos paramilitares, né? Fazendo uma ligação disso aí com o que a gente discutiu no curso sobre o problema da autodefesa, né? A questão de que os fascistas não é um movimento que surge do nada, mas eles já têm os corpos fascistas, estão sendo preparados em algumas condições. Por exemplo, os grupos paramilitares, militares, o corpo oficial do Exército, né? Então, uma relação com relação a esse próprio problema do Jean Willis, mas à luz do problema da autodefesa. Eu não entendi direito a sua dúvida, mas sem dúvida, o Rio de Janeiro é um dos estados mais críticos, né? Essas milícias são milícias paramilitares. No entanto, ao contrário do que falam alguns, por exemplo, o Freixo, o restabelecimento da autoridade do Estado não significa que você tira uma milícia e põe a democracia no lugar. Significa substituir, né, uma quadrilha por outra quadrilha, só isso. Agora, é indicativo o assassinato da Marielle, as próprias declarações aí do Jean Willis, e tudo são indicativos de que é preciso se mexer, né? É preciso constituir aí um trabalho amplo de autodefesa. Acho que mais do que a condenação do Jean Willis, que nós condenamos o que aconteceu, nós temos que mostrar o seguinte, que ao invés de fazer esse tipo de coisa que é vergonhoso e é prejudicial para a luta, vamos nos organizar para nos defender. Temos que usar isso aí como uma propaganda, como um instrumento de propaganda geral para a autodefesa. Está na hora de chamar amplamente o pessoal a se organizar para a autodefesa, amplamente. Temos que chamar a esquerda toda. E nós temos que chamar as pessoas que perceberam isso daí para iniciar esse trabalho imediatamente junto conosco. Bom, como a gente tem pouco tempo, tem bastante gente inscrita aqui, eu vou agradecer alguns superchats aqui, da Terezinha Assumpção, Carolina Silva, do Para Que Postar Só Tem do Face, Edna Castro, Antônio Cláudio Vitoriano, Terezinha Assunção, já falei, Bolívar Marcon, Plínio Aquino Júnior, Campos Bahia, Cecília Maria, Maria Ângela Abduc e a Voz do Cerrado, João Manuel Brunin e Alicia Amiga e Cecília Maria, muito obrigado, e o Campos Bahia, muito obrigado pelo superchat, contribua com a gente e também no superchat e também com a vaquinha que está aí na descrição do vídeo. Uma pergunta aqui do Voz do Cerrado, ela fala o seguinte: Rui, até quando a esquerda permanecerá na frouxidão? Bom, uma parte da esquerda para sempre. Eu acho que a gente não deve contar, não, porque nós temos que botar a esperança de que o militante, aquela pessoa que não está atrás de cargo, a pessoa que tem consciência, que vê o problema político,
que esse daí vai sair da... Uma parte já saiu, e outra parte vai sair ainda mais da paralisia, vai se mexer. Não é que a gente tem que ter confiança. Isso vai acontecer. E um dos elementos para fazer isso acontecer somos nós mesmos. Nós temos que trabalhar muito, e muito seriamente, para fazer isso acontecer. Nada cai do céu. Não vamos acreditar nisso. Não vamos acreditar que um belo dia aí o povo vai se levantar e vai salvar os heróis da pátria que estão em casa ou estão na Europa. Não, não é assim. Os heróis da pátria, o povo tem que trabalhar junto para se salvar os dois juntos. Tá? Então a gente tem que ir lá, conversar, organizar, montar comitês, tirar cartaz, tirar panfleto, organizar os comitês de autodefesa, ensinar o pessoal a se defender do fascismo, explicar o problema político sistematicamente, fazer reuniões. É todo um trabalho, esse trabalho que nós temos que fazer, e quem, né, está preocupado com o que vai acontecer tem que dedicar a maior parte da sua existência nesse momento a esse trabalho, porque a situação é grave. Boa tarde. Na quarta-feira saiu num blog chamado O Congresso, que eu não sei dizer qual é a procedência desse blog, porque eu não conhecia, recebi pelo WhatsApp. O blog diz que o Bolsonaro pediu para o Mourão assinar um decreto, que o Bolsonaro estava na Suíça, cortando 100% das verbas para a imprensa como o Globo, Folha de São Paulo, e a gente sabe da possível entrada da CNN. Eu queria que você comentasse sobre isso. Você está sabendo disso e quais seriam as implicações? Eu não vi esse decreto, né? O que a gente vê na imprensa são esses, como é que se diz? Esses atritos aí entre o Bolsonaro e a imprensa. Agora, vendo a imprensa em si, a própria imprensa, né? A imprensa apoia o Bolsonaro. Por exemplo, o jornal o Globo apoia o Bolsonaro. Apoiaram a atitude dele na Venezuela, apoia a política econômica dele e tudo. Claro, a gente sabe que essas combinações políticas, muitas vezes, elas têm, juntamente com o nível de acordo, tem desacordo também, porque há muitos interesses de diferente tamanho, tem os grandes interesses, aí tem os interesses menores que geram atrito, né? Mas eu não acho que, no momento, não me parece, pelo menos, exista nenhum grande atrito assim entre o Bolsonaro e os jornais da imprensa golpista. Me parece que é mais jogo de cena isso aí. Não dá para ter certeza, é uma coisa que está muito obscura, né? Na verdade, com esse começo do governo Bolsonaro, a gente precisaria fazer uma ampla leitura de tudo quanto é jornal, declaração, para entender melhor as coisas que estão acontecendo, porque elas não são tão claras, né? Coisa que eu, por exemplo, não tive a oportunidade de fazer. Mas eu acho que nós estamos numa fase de ajuste. O governo Bolsonaro, como nós avaliamos no começo, ele tem muitas contradições. O apoio popular dele é bem relativo, ele tem uma certa instabilidade e, portanto, a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento, né? Mas, a princípio, por exemplo, o acordo dele com o Maia e essas outras coisas indicam que há um grande nível de acordo entre ele e o establishment político tradicional, né? Nesse momento aqui, não estou vendo assim nenhuma crise de tipo catastrófica, não. Claro que a gente precisa ver a notícia também, se é verdadeira, né? Henrique? Rui, duas perguntas. Primeiro, com relação a esse decreto que foi assinado essa semana pelo Mourão, de restringir a lei de acesso às informações do governo, se isso tem alguma consequência, a imprensa tentou colocar como se, isso não vai mudar nada.
E segundo, sobre a questão da Carolina Lobos lá ter aumentado as restrições ao Lula, né? Eles colocaram ontem que o Haddad não pode mais visitar o Lula, e já que ele não é mais procurador do Lula, né? Ela coloca assim até que ele mesmo, o próprio partido substituiu a candidatura, não tem mais por que o Haddad ir lá visitar ele todo dia, e também líderes religiosos de segunda-feira não pode mais visitar o Lula. Então estão aumentando, né, as restrições aí ao Lula. Bom, o decreto da Lei de Informações é típico de uma ditadura, né? A atividade do Estado é uma atividade pública. Pode ser secreta. Tem esse decreto, tem o decreto das informações e tem uma diretriz do governo dizendo que todos os ministérios, etc. e tal, determinadas pessoas graduadas, elas têm o direito de tornar parte das informações confidenciais. Quer dizer, não só você não tem... Acabou a lei de acesso à informação, né? Como que você agora não tem acesso a uma boa parte do que os ministérios vão decidir, virou secreto. É uma lei ditatorial. Essa lei de acesso à informação nunca foi muito perfeita, né? É uma lei muito relativa, mas agora acabaram com tudo. É uma lei do PT, né? É uma lei da época do PT. Com relação à visita do Lula, eu não tinha visto essa notícia, né? Mas sim, pode ser uma nova fase. O Lula vai ser... Ele está no segundo processo aí do sítio, né? Pode ter a ver com isso daí. Ou pode ter a ver com a tentativa de impedir que ele atue politicamente. Tá? Dentro do... Uma coisa... São hipóteses, né? Não dá para ter certeza de nada. Pode ser relativo ao processo e pode ser relativo ao fato de que dentro do PT há toda uma campanha para substituir a Gleisi Hoffmann, foi indicação do Lula, pelo Haddad, que é a indicação da ala direita do PT, né? Pode ser isso também, porque a imprensa, em geral, está fazendo uma campanha relativamente forte pelo Haddad, né? Você vê que o Haddad toda hora está no jornal. Já a Gleisi, se ela trocar o penteado, joga um tinta nela e tal. Mostra que um eleitorado importante aí dentro do PT é a imprensa bolsonarista, né? Boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Eu vou me identificar rápido, eu sou filiada do PT há 27 anos e vim aqui como convidada do Nivaldo Orlandi. E nas reuniões que a gente participa lá do partido, e diante da situação que complicou mais ainda com a situação política no nosso país, a proposta que eu levo mais um grupo é que a esquerda tem a obrigação de se unir em defesa das classes que estão perdendo espaço e agora complicando cada dia mais. E eu queria dar uma sugestão em cima disso aí. O PCO... Uma sugestão, que procure o Diretório Nacional do PT e mostre que é mais. E convidar eles a fazer uma reunião para os dois partidos se unir e convidar todos os outros, para ver que alguém tem que tomar atitude. Se o PT não toma, está parado, é uma sugestão que o PCO, como está crescendo, mostre que tem capacidade, chama, sente, os dois, depois convida todos os outros de esquerda, para se unir em defesa da população trabalhadora que está perdendo espaço e perdendo emprego, e para ver e combater a direita, para ver se a coisa não piora, antes que seja tarde, porque a situação está feia. Está feia. É uma boa sugestão a sua, viu? Eu acho que nós temos que fazer isso aí, procurar a direção do PT, oficialmente. Vamos ver o que acontece, né? Escrevi para não passar o tempo. Eu vivo na cidade de Belo Vale, vizinha de Brumadinho, onde a Vale, que nada vale, insiste em ferir de morte as montanhas de Minas, dando pão e circo à população.
tenho enormes dificuldades em entender o patrocínio dessa ave de rapina aos trabalhos ligados à arte. Por exemplo, um famoso registro fotográfico que percorreu todas as grandes cidades do Brasil. Então, eu queria que você me dissesse o que você pensa a respeito do patrocínio da Vale para artistas que se dizem cuidadores da natureza. Dava até para fazer uma campanha publicitária, né? Mostrar as barragens destruídas lá. Esse negócio da arte é muito simples. A quantidade de financiamento de atividades culturais e artísticas é tanto maior quanto pior é a empresa. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos aí nós temos cineclube de banco, centro cultural de banco. E banco a gente conhece, tem até aquela propaganda, né? Que os próprios banqueiros falam, é tão bom que nem parece banco. Quer dizer, ninguém gosta de banqueiro, muitos empresários já falaram, ninguém gosta de banqueiro, só banqueiro gosta de banqueiro. E provavelmente o Bolsonaro, né? Então eles investem nisso daí, que é para desfazer um pouco da péssima imagem que eles têm, péssima. Banqueiro a imagem do banqueiro é péssima, com a direita, com a esquerda, com todo mundo. Ninguém gosta. E a Vale do Rio Doce, logicamente, com tudo que eles fizeram até agora, não sei se todo mundo tem consciência, mas na época da eleição do Lula, uma das maiores campanhas que foi importante na própria eleição do Lula foi a campanha contra a privatização, depois que a Vale já tinha sido privatizada, né? Fizeram um plebiscito popular contra a privatização da Vale, onde participou os setores da igreja, onde participaram os setores da igreja e tudo mais, e esse plebiscito aí teve coisa assim de 10 milhões de votos e tudo mais. Então a imagem pública da Vale do Rio Doce é muito negativa. Ela se transformou num símbolo da roubalheira contra o Brasil, né? E depois da queda das barragens, a situação piorou ainda mais. Então, logicamente que eles fazem uma política de contra-propaganda para ver se diminui o efeito negativo.